Efésios 6, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 4, mas a meditação será apenas até o versículo de número 3. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 4, faremos a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Filhos, obedecei aos vossos pais, no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Amém, irmãos. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos abençoe, nos ajude a meditar na palavra do nosso Deus. Senhor, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, necessitando do Teu cuidado, Pai, da Tua instrução, Deus. Vivemos num mundo, Senhor, completamente contrário aos valores, meu Deus, que são proclamados pela Tua palavra, Deus. E mesmo quando os valores condizem, Senhor, quando escutamos vozes que parecem dizer o mesmo que nós dizemos, Senhor, as motivações são completamente contrárias, Pai. Então pedimos para que o Senhor nos dê, meu Pai, não apenas os valores corretos, Senhor, mas o fundamento correto, Pai, da obediência, Senhor, e que possamos viver de um modo que agrade ao Senhor, meu Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A reforma protestante, irmãos, ela é mal entendida de várias formas. A gente estuda até mesmo no colégio sobre a reforma protestante e muitas coisas são ensinadas que é contrário àquilo que realmente aconteceu na história. A reforma protestante ela é ensinada como se tivesse sido uma revolução. E qual é a diferença, então, de uma reforma para uma revolução? O objetivo da reforma protestante não era que a gente esquecesse do passado, não era que a gente pegasse tudo o que a igreja ensinou e a gente rasgasse e a gente dissesse, vamos a partir de agora começar uma nova igreja. A gente vai estabelecer novos ensinamentos, está tudo errado o que a igreja está fazendo, e a gente então vai começar uma nova igreja, e a gente vai, a partir de agora, estabelecer os fundamentos corretos da adoração, da vida cristã e de todas as coisas que nós devemos fazer para a glória de Deus. Não foi isso que os reformadores, que nossos irmãos, eles proclamaram, quando eles intentaram, quando eles fizeram aquilo que foi necessário ser feito para que a igreja ela pudesse voltar à palavra de Deus. Na verdade, o que eles iam mostrar era o quanto que a igreja se afastou, até mesmo daquilo que a própria igreja ensinava no passado. Não é uma revolução que a gente vai apagar o passado, mas pelo contrário, a gente vai reformar, ou seja, a gente vai pegar essa casa que existe, a gente não vai derrubá-la, mas a gente vai fazer com que ela seja restaurada, ela volte a cumprir os papéis pelo qual ela foi criada para cumprir, ela possa abrigar a família, o povo de Deus. E isso, irmãos, essa diferença de visão, ela tem raiz exatamente na desobediência ou na obediência desse mandamento que nós acabamos de ler. Veja, a palavra de Deus diz que os filhos, eles devem obedecer aos seus pais. A gente tem aprendido aqui na carta aos Efésios tantas coisas, e o fundamento de todas as coisas, que é justamente o evangelho que Deus ele fez por nós. A gente tem, irmãos, sido conduzidos pelo apóstolo Paulo a olharmos para a glória de Deus na salvação do seu povo. A gente vê que Deus ele tem um plano eterno de salvar aquelas pessoas de todo povo, tribo, língua e nação. A gente vê que Deus ele fez um plano desde antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, nos predestinou para que nós pudéssemos ser salvos. E Ele colocou esse plano em prática no tempo e no espaço. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para que Ele pudesse executar esse plano maravilhoso que Deus planejou desde toda a eternidade. E o Espírito Santo então vem a nós, vem aos nossos corações, para trazer essa transformação que é completa, quando o plano de Deus não é apenas entendido, mas ele é guardado em nossos corações e nós somos transformados por ele. A gente sabe que esse é o poder, que é o mesmo poder que foi usado para que Jesus Cristo ele pudesse ressuscitar de entre os mortos. A gente sabe que o estado em que Deus nos encontrou aqui nesse mundo, para que essa salvação pudesse ser operada em nós, era um estado de morte em nossos delitos e pecados. Era um estado de completa destruição. E então a salvação, ela vem
para restaurar aquilo que era o plano inicial de Deus, que sempre foi o plano de Deus, de nós vivermos na sua presença de modo pleno, de modo completo. Então, a salvação, ela vem nos restaurar e dar a plenitude daquilo que nós deveremos viver diante do nosso Deus. Exatamente isso que é feito. Ou seja, nós somos tirados desse estado de morte, dos delitos e pecados, e nós somos colocados junto a Jesus Cristo, que é aquele que é a fonte da vida. E o objetivo disso, a Bíblia fala, nós vamos andar nas boas obras que Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Então, nós somos transformados, irmãos. Nós agora podemos amar os nossos inimigos. Nós podemos agora nos relacionar de um modo profundo com pessoas que antes talvez não teriam não apenas nada em comum conosco, mas que podíamos até ter diferenças que nos fariam querer nos afastarmos uns dos outros, mas agora nós podemos nos aproximar e nos amar. E a gente viu que essa verdade se aplica de modo geral a toda igreja. Toda igreja agora deve andar junta, baseada na unidade da palavra de Deus. E essa igreja vai ser guiada pela própria palavra do Senhor. E essa igreja vai buscar edificação mútua. A gente vai buscar, irmãos, sermos instrumentos nas mãos de Deus, para que nossos irmãos possam crescer juntamente conosco na direção do nosso Senhor. A gente vê que a gente vai abandonar a mentira, a gente vai abandonar a amargura, a gente vai nos despir do nosso velho homem de pecado, a mentalidade que governa o mundo, uma mentalidade egoísta, uma mentalidade centrada em si mesmo, uma mentalidade de uma adoração ao seu próprio ventre, vai ser arrancada, e o que vai ser colocado no lugar, nós vamos ser revestidos do Espírito de Cristo, irmãos. Nós vamos ser revestidos pelo próprio Cristo. O próprio Cristo é que nos reveste. E veja, quem é Cristo? Quem é esse Cristo que nos reveste? É aquele que veio para servir. E nós temos visto como isso se aplica na família. Nós vimos como que a esposa, ela vai ser revestida de Cristo, ela vai ser cheia com o Espírito Santo. Ela vai demonstrar isso com a sua vida. A gente viu também como o marido vai ser usado por Deus também, para também revestido de Cristo, sendo cheio com o Espírito Santo, ele possa também vivenciar isso no seu casamento. E hoje nós vemos o apóstolo Paulo continuando aquilo que ele vinha dizendo antes. No capítulo 5, ele terminou falando a respeito do casamento. E ele disse que o casamento é justamente quando o homem, ele deixa o seu pai e a sua mãe, e ele vai se unir à sua esposa. E obviamente essa nova união, ela vai dar continuidade à semente santa, à igreja do Senhor. Ou seja, filhos vão ser gerados dessa união. Ou seja, esse homem que deixou o pai e mãe e se uniu à sua esposa, eles agora vão constituir uma nova família. E como é que essa nova família ela deve viver? Ele diz, os filhos devem ser obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. É o que o apóstolo Paulo ensina. E vejam que eu falei a respeito da reforma protestante, irmãos, porque é o mesmo espírito que faz com que as pessoas elas queiram olhar para o passado de um modo a destruir, de um modo a achar que o que elas têm e o que elas sabem é superior a tudo aquilo que foi feito no passado, foi construído no passado. É esse mesmo espírito que habita individualmente em cada um de nós. O desejo dos nossos corações, irmãos, é de sermos rebeldes e desobedientes e desconsiderarmos aquilo que foi feito no passado. E é óbvio que a raiz disso, ou pelo menos o modo que isso mais será demonstrado na vida humana, é quando os filhos eles se revoltam contra os seus pais. Percebam que isso é algo que Deus colocou na natureza da humanidade, que os filhos eles devem obedecer os seus pais. É exatamente isso que ele fala aqui no versículo número 1, irmãos. Ele diz, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Ele diz, pois isso é justo. Essa palavra que ele usa aqui para dizer isso é justo, significa isso é correto, ou isso é lógico, isso faz sentido, ou isso está em conformidade com a lei. Mas nesse contexto aqui especificamente, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós é, isso é o natural, isso é a lei que Deus colocou na natureza, que os filhos eles obedeçam os seus pais. Vejam que, se a gente for olhar, isso está tão claro que isso está na natureza, que todas as culturas, elas não conseguem ser construídas, a não ser através desse princípio. Se nós pudermos olhar, mesmo as culturas que não foram influenciadas pelo cristianismo, elas vão seguir esse princípio de que os filhos eles devem obedecer os seus pais.
A gente pode pegar, por exemplo, o Japão, a cultura oriental da China, do Japão, a Coreia, esses países mais orientais. A gente vai ver que por mais que eles tenham uma cultura completamente diferente da nossa, por mais que a cultura deles não tenha sido tão influenciada pelo cristianismo como a nossa, há um respeito pelas autoridades, há um respeito, principalmente os filhos, eles devem obedecer os pais, os mais novos devem obedecer os mais velhos. Há essa questão de respeito. A gente pode pegar também outra cultura, a cultura, por exemplo, dos muçulmanos, e isso é muito forte, de que os pais eles devem ser obedecidos, de que os filhos eles devem se submeter aos pais. Na verdade, na cultura muçulmana, se um homem da casa, ele se converter ao cristianismo, toda a família vai se converter junto com ele. Não há uma opção, eles não podem dizer, eu vou escolher se eu quero seguir ou não. Isso faz parte da cultura deles, isso é muito profundo, muito enraizado, por conta dessa questão da obediência que eles entendem que os filhos devem ter para com os pais. Se a gente parar para pensar, então, parece que a nossa cultura, que foi mais influenciada pelo cristianismo do que qualquer outra, é aquela cultura que menos consegue refletir esse princípio. Em nossa cultura, ela ensina o contrário. O que é ensinado em todos os ambientes que nós vivemos é uma desobediência, um desrespeito e um desmerecimento àqueles que vieram antes de nós, inclusive os nossos pais. Isso é intensificado nessa geração que nós vivemos, talvez mais do que em qualquer outra. Geralmente a gente pensa que o nosso tempo ele sempre é pior do que os tempos passados, mas não existe nada muito novo debaixo do sol. Mas de fato, nesse aspecto específico, há um incentivo a mais para que a nossa cultura ela se revolte e se rebele contra as pessoas que viveram antes de nós, pela questão do avanço da tecnologia que tem sido muito rápido, de modo que muitas vezes as crianças ou os adolescentes, eles conseguem conhecer coisas sem precisar da ajuda de seu pai, que antigamente isso não era possível. Antigamente os filhos, eles iam aprender, os principais professores de um filho seria o seu pai. Ele não ia ter conhecimento, então ele ia ter que buscar no seu pai, ele ia ter que buscar numa pessoa mais velha o conhecimento. E hoje em dia, por conta da internet e de tantas outras coisas, do avanço tecnológico, os filhos, os mais novos, eles conseguem adquirir conhecimento de um modo que eles não precisam mais dos seus pais. Isso tem sido usado de um modo a fazer com que o passado seja desrespeitado, que as tecnologias mudam, ou seja, o importante é a gente olhar para frente. As pessoas que vieram antes de nós, elas não têm o conhecimento necessário para que nós possamos aprender com elas. Mas por que, se a tecnologia avança também nas outras culturas, por que isso não é tão visível como é visível na nossa cultura ocidental, a cultura que mais foi influenciada pelo cristianismo? E a resposta é dada pelo Senhor Jesus Cristo nos evangelhos. O Senhor Jesus ele nos ensina que quando um demônio ele é expulso de um homem, e ele rodeia, ele vaga ao redor, ele vai em tantos lugares, e depois ele vai visitar, vai voltar para ver como está aquele homem que ele possuiu, e ele encontra, a Bíblia fala, aquela casa vazia, arrumada, ornamentada, mas vazia. Ele diz, ele vai trazer 7 demônios piores do que ele, e aí a desgraça, o estado daquele homem será pior do que o anterior. E é exatamente isso que tem acontecido com a nossa cultura. Nossa cultura, por ter sido influenciada pelo cristianismo, por ter sido limpa, purificada, ornamentada, mas por se encontrar vazia, porque as pessoas não buscam ao Senhor, porque as pessoas se afastaram do Deus que construiu a nossa cultura. Então, 7 demônios piores têm invadido a nossa cultura, se assim eu puder falar, ou seja, o nosso estado agora, depois que nós conhecemos o Evangelho, a nossa cultura conheceu o Evangelho, e rejeitou, e abandonou, e se afastou dele, e acha que agora está num estado superior ao cristianismo. Exatamente esse espírito de não precisamos do cristianismo, nós experimentamos ele, mas agora ele não nos é mais útil, é o que tem feito com que nós nos degeneremos tão mais rápido do que as outras culturas. Então, a nossa situação, irmãos, nesse sentido é pior do que as situações das gerações do passado, e ela é pior também do que até mesmo as outras gerações, as outras culturas que vivem nessa mesma geração que nós. Veja, isso é algo que não é um mandamento simples, que a desobediência a ele não acarretará tantas consequências assim em nossa vida. Veja, é algo que está na maior essência da natureza do homem, de que ele deve obedecer aos seus pais. Isso é tão profundo, irmãos, tão profundo e tão grave, que não está apenas na lei natural,
mas Deus ele colocou isso também na sua própria lei, e é isso que o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente no versículo número 2. Ele vai citar os 10 mandamentos. Ele diz: honra a teu pai e a tua mãe. Ele cita então aqui o 5º mandamento, que se nós pararmos para pensar, é o primeiro mandamento que vai ordenar e que vai conduzir toda a nossa sociedade, todo o nosso relacionamento com os outros homens. Vejam que os 4 primeiros mandamentos, nós sabemos, eles estão relacionados mais diretamente ao nosso relacionamento com Deus, de quem nós devemos adorar e como e quando nós devemos adorar. Mas a segunda tábua da lei, a partir do 5º mandamento, ele está mais relacionado a respeito do nosso relacionamento com o nosso próximo. E o 5º mandamento, ou seja, a obediência aos pais, é um mandamento que vai encabeçar todos os outros mandamentos. É um mandamento que, através dele, nós vamos conseguir guardar melhor todos os outros mandamentos relacionados à segunda tábua da lei. Veja, ele cita: honra teu pai e a tua mãe. E se nós pudermos olhar as listas de pecados que o apóstolo Paulo traz para nós, que nos falam a respeito da degeneração da sociedade, nós vamos encontrar lá no capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo dizendo que a desobediência aos pais, ela vai estar incluída entre os piores tipos de pecados para a degeneração de uma sociedade. Da mesma forma, lá em 2 Timóteo capítulo 3, ele também vai falar a respeito da desobediência aos pais, junto com todo tipo de pecado perverso que os homens podem praticar aqui na terra. Então veja, ele diz que faz parte da lei natural, ou seja, é justo que nós obedeçamos aos nossos pais, mas isso também tem um espaço muito central na obediência à própria lei, não apenas a lei natural, mas a lei que o Senhor escreveu na sua palavra, nos 10 mandamentos e em todos os outros mandamentos que nós podemos encontrar na palavra de Deus. A desobediência aos pais, irmãos, é um indício. É algo que faz com que eu e você, ao desobedecermos esse mandamento, nós estejamos nos desprendendo de todos os outros mandamentos também. Até mesmo dos mandamentos que estão relacionados à primeira tábua da lei. Veja que é interessante uma coisa aqui que o apóstolo Paulo fala, ele coloca aqui entre parênteses, porque isso não está no mandamento, né? A nossa Bíblia coloca entre parênteses, que é: honra teu pai e a tua mãe, aí diz que é o primeiro mandamento com promessa. E se a gente for olhar, né, os 10 mandamentos, na ordem em que eles são revelados pelo Senhor a nós, o 5º mandamento não é o primeiro mandamento com promessa. A gente for olhar já o 2º mandamento, ele já tem uma promessa para nós. Ele diz que se a gente adorar a Deus de modo correto, se a gente não fizer imagem, escultura, a palavra de Deus diz que Deus ele vai abençoar até 1000 gerações. Então já no 2º mandamento há uma promessa. E por que então que o apóstolo Paulo diz aqui que é o primeiro mandamento com promessa? Porque ele não está usando a ordem dos 10 mandamentos, as quais foram entregues aos homens lá no Monte Sinai. A ordem que ele está seguindo aqui é os mandamentos que nós recebemos individualmente, irmãos. O primeiro mandamento com promessa que qualquer ser humano ele recebe é exatamente o mandamento de obedecer aos seus pais, de depender deles, de estarem submetidos a eles. Qualquer pessoa quando nasce, o primeiro mandamento que ela terá que aprender a obedecer é justamente a obediência aos seus pais. Uma pessoa quando ela nasce, o primeiro contato que ela vai ter, ela não vai ter um contato com o culto, com a adoração, que seria o 2º mandamento, mas ela vai ter um contato muito mais rápido e muito mais constante com a obediência a esse 5º mandamento. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que é o primeiro mandamento com promessa. Isso não é à toa, irmãos. É o primeiro mandamento que Deus ele nos dá para obedecer com a promessa quando nós nascemos, porque é justamente esse mandamento que vai fazer com que eu e você a gente possa obedecer todos os outros mandamentos. Os pais, eles têm essa obrigação, e nós, como nós veremos na semana que vem, de ensinar aos seus filhos. Eu me lembro de uma situação muito interessante que eu passei uma vez. Eu fui na casa do meu pastor lá em Maceió, e a gente fui participar no dia que eu cheguei, no momento que eu cheguei, era o momento do culto doméstico lá na casa deles. E aí a gente estava então, eles estavam estudando, acredito que os 10 mandamentos, se eu não me engano, e ele tinha uma filha dele, eu acho que tinha 2 ou 3 anos na época, e ele perguntou assim, né, falou do 5º mandamento e disse que a gente tem que obedecer o 5º mandamento, justamente como o apóstolo Paulo fala aqui, para que os nossos dias se prolonguem aqui na terra. E aí a filha dele, né, depois no mesmo culto doméstico, ele disse: minha filha, a gente tem que querer ver o Senhor Jesus, a gente tem que amar Jesus ao ponto de querer vê-lo.
E a filha dele perguntou: ô pai, mas veja, a gente vai guardar o mandamento, se a gente guardar o 5º mandamento, a gente vai viver mais. Mas a gente não tem que querer ver Jesus. A menina com 3, 4, 5 anos, eu não lembro a idade dela, perguntando: se a gente obedecer o mandamento, vai viver mais. E aí eu lembro que o pastor disse assim, seminarista, na época eu estava estudando seminário, seminarista, explica aí para a menina. Né? E eu estava dizendo para ela, né, que justamente o mandamento, ele vai fazer com que eu e você, a gente esteja preparado até mesmo para a gente entrar na presença do nosso Deus. Veja, eu e você, a gente poder obedecer o mandamento do Senhor, irmãos, a gente guardar o 5º mandamento, que nos ajuda, irmãos, a vivermos mais, nós iremos viver mais porque nós obedecemos os nossos pais. Se a gente for pegar a estatística das pessoas que morrem por conta da desobediência aos seus pais, porque não seguiram os mandamentos que os seus pais davam, é uma lista intensa. A morte que ela acontece justamente pela desobediência ao 5º mandamento, não é uma morte que vai levar uma pessoa para o céu, pelo contrário, é uma morte que vai levar uma pessoa para o inferno. Porque através desse mandamento, irmãos, veja como isso é profundo. Deus, ele colocou 2 pessoas em nossas vidas, para que nós pudéssemos chamá-las de pais, que é exatamente o mesmo nome que Deus, ele disse que nós devemos chamá-lo, quando nós nos dirigimos a Ele em oração. E nós, como cristãos que entendem que Deus é soberano sobre todas as coisas, nós não podemos achar que foi por acaso que Deus nos deu o nosso pai específico e a nossa mãe específica. A gente geralmente, irmãos, assim como na questão do marido e da esposa, a primeira coisa que a gente é levado a pensar é o meu pai, né, a minha mãe, assim como a gente fala a respeito do marido e da esposa, é porque o senhor não conhece, pastor, o meu pai, ou porque você não conhece a minha mãe, você não sabe como eles são. Veja, aqui está falando especificamente, irmãos, para os filhos que estão debaixo da autoridade de seus pais ainda. Né? A gente deve obedecer aos nossos pais antes de que o homem, ele deixe pai e mãe e constitua agora uma nova autoridade familiar. Mas esse mandamento de honrar o pai e a mãe, ele não vai cessar absolutamente nunca. João Calvino, ele nos ajuda a entender o 5º mandamento de um modo muito específico. Ele diz que a honra, a gente pode dividir ela em 2 partes. A gente pode dividir a honra entre obediência e reverência. Ele diz que a obediência aos pais, ela vai cessar quando uma nova autoridade familiar é constituída. Mas a honra aos pais, elas nunca irão cessar. Nunca irá cessar. A gente pode ter casado há décadas atrás, mas a honra aos pais nunca deve cessar. Na verdade, nem mesmo depois que os pais morrerem, a honra a eles deve cessar. Se a gente for olhar a própria Bíblia, como a Bíblia fala a respeito dos homens do passado, como os próprios autores bíblicos, inspirados por Deus, eles vão falar a respeito dos homens do passado, irmãos. Vão falar a respeito de Abraão, eles não vão se lembrar dos seus pecados. Eles vão falar a respeito de Sara, que nós geralmente lembramos dela pelas desobediências dela, pela incredulidade dela, mas o apóstolo Pedro vai citá-la como um exemplo para as outras mulheres. Veja, nós temos facilidade em lembrar dos defeitos das pessoas, principalmente daquelas que estão à nossa volta, principalmente daquelas em que o Senhor construiu como autoridade sobre nossas vidas, porque assim nós conseguimos justificar a rebelião que há em nosso coração contra as autoridades. É tão fácil a gente criticar, irmãos, os políticos, é tão fácil a gente criticar as lideranças na igreja, é tão fácil a gente criticar os nossos próprios pais, que foram autoridades constituídas por Deus, porque todas essas autoridades, elas têm pecados, têm falhas e têm defeitos, mas não foi assim que Deus ensinou. Se nós pudermos nos lembrar, irmãos, de Noé, como um exemplo disso, Noé, ele foi um homem que ele pecou, que ele cometeu o seu pecado, a sua embriaguez. E o que acontece? A gente pode ver a diferença de postura dos filhos dele. A gente vê Cã, que ele encontra o seu pai naquele estado de embriaguez, o que é que ele vai fazer? Ele sai da tenda e ele vai divulgar o pecado de seu pai a todo mundo que existia na época. Vai falar com seus irmãos. E a postura dos irmãos dele é completamente diferente. Eles vão entrar na tenda e pelo fato do seu pai estar nu, eles vão entrar com um cobertor para cobri-lo, mas eles vão entrar, a Bíblia fala, de costas. Eles vão entrar e eles não vão nem querer contemplar a nudez do seu pai em respeito. Veja, se a gente puder olhar uma pessoa que ela não é digna de respeito algum,
é exatamente uma pessoa quando ela está embriagada. Uma pessoa embriagada, ela não está demonstrando ali ser digna de respeito nenhum. Mas a gente vê a reverência, o amor, o cuidado, o zelo, a proteção pela honra do seu pai, que Jafé e Quissem, eles demonstram quando eles entram na tenda virados de costa para cobrir a nudez do seu pai. E esse mandamento, irmãos, a desobediência a esse mandamento é justamente o que tem destruído a nossa sociedade. É justamente por desobedecer esse mandamento que a nossa sociedade não tem experimentado essa promessa da parte de Deus, de para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Quem consegue olhar para a nossa própria sociedade, irmãos, e ter esperança, ter expectativa, olhando para as coisas que acontecem hoje, que ela vai durar ainda 100, 200, 300 anos. Se a gente for olhar em qualquer aspecto para a nossa sociedade, a gente consegue olhar para as coisas e não encontra forma de, daqui a 200 anos, essa sociedade ainda está existindo. A gente olha pela forma que os homens se comportam, os comportamentos sexuais dos homens, a gente diz, essa sociedade vai ser extinta porque ela mesma vai se acabar. A gente olha para a questão da quantidade até mesmo de filhos que tem sido gerado nessa sociedade, a gente olha que essa sociedade vai se acabar, também pela quantidade de pessoas, as pessoas vão deixar de existir, essa sociedade não vai conseguir se sustentar, e é por isso que muitos especialistas em sociologia, eles dizem que, não lembro agora a data específica, mas ainda esse século, o islamismo, ele vai se tornar a maior religião do mundo, sem precisar ninguém mais se converter, simplesmente porque eles estão propagando a cultura deles, a sociedade deles, se espalhando por essa terra e tendo uma grande quantidade de filhos. A nossa sociedade está fadada à destruição, e a consequência disso, irmãos, é porque estamos debaixo da maldição do Senhor pela desobediência do 5º mandamento. Que não começa numa desobediência aos políticos, que não começa numa desobediência às autoridades na igreja, mas que começa, irmãos, com a nossa desobediência aos nossos próprios pais. Ou a falta de honra que nós olhamos, com a qual nós olhamos para os nossos próprios pais. Vejam que, como eu disse, as outras culturas elas conseguem demonstrar um respeito muito maior pelas autoridades do que a nossa própria cultura. E nós temos sido filhos da nossa própria cultura. A gente pega, por exemplo, a sociedade japonesa. Eles têm uma cultura onde o mestre, ele sempre vai ser o mestre. Não importa o quanto que o discípulo ele possa superar em força, em sabedoria, em qualquer aspecto, o seu mestre ele sempre vai tratar o seu mestre com reverência e ele sempre vai se submeter ao seu mestre. Nós, irmãos, quando nós conseguimos superar em qualquer coisa os nossos pais, em qualquer coisa, isso já é motivo para que a soberba preencha o nosso coração, para que a gente ache que não precisamos mais ouvi-los, porque a gente agora já sabe mais do que eles, porque agora a gente conseguiu adquirir algo, e a gente não percebe que essa é a raiz de todos os pecados, a ingratidão e a soberba. Irmãos, porque veja, se a gente for parar para pensar, o que um pai faz por um filho, o que os pais fizeram por um filho, não tem como a gente retribuir a eles, a gente não tem como retribuir, do mesmo jeito que a gente não consegue retribuir a Deus, irmãos, aquilo que Ele fez por nós. Nós também, à semelhança disso, não conseguimos retribuir aos nossos pais o que eles fizeram por nós. Porque quanto vale a nossa vida? Como nós existiríamos se os nossos pais eles não nos tivessem dado a vida? E até mesmo aqueles pais que são ruins, aqueles pais que abusam dos seus filhos, que fazem coisas terríveis com seus filhos, ainda assim, a gente não existiria, a gente não ia ter continuado a viver se eles de alguma forma não tivessem cuidado da gente, sustentado a nossa vida ou permitindo que outra pessoa ajudasse na nossa criação. Independente do que a gente possa olhar para os nossos pais e ver de críticas e ver de motivos que nós temos para conseguirmos satisfazer a nossa consciência de que porque não prestamos tanta honra assim a eles, ainda assim a gente vai ter que reconhecer que nós não temos como pagar pelo que eles fizeram por nós, a gente não tem como retribuir, irmãos. E Deus fez assim de propósito. Ele fez com que um filho, ele nascesse de um modo em que ele é completamente dependente de seus pais, porque Deus queria, é uma ordem do Senhor que nós honremos aos nossos pais. E para que a gente possa fazer isso, irmãos, a gente só precisa reconhecer o que foi feito por nós. Mas quando eu e você a gente não reconhece o que foi feito pelos nossos pais, quando eu e você a gente não reconhece o quanto que nossos pais eles foram essenciais para toda a nossa formação,
Veja até mesmo os defeitos dos nossos pais. Nós não devemos querer segui-los nisso, mas de alguma forma eles nos ensinaram. Eles nos conduziram por caminhos que talvez, se nosso pai tivesse sido um pouco melhor em determinada área ou outra, nós não teríamos sido conduzidos por esse caminho exato que nós somos conduzidos. O que nós terminamos fazendo, infelizmente, em muitas coisas, nós dizemos, eu não quero ser igual ao meu pai nisso, naquilo outro. E, infelizmente, nós acabamos nos parecendo muito mais com eles nessas coisas, nesses defeitos que nós odiamos, do que em qualquer outra coisa. E isso demonstra, irmãos, que se eu e você, a gente não buscar honrar os nossos pais, se ao invés de eu e você, a gente olhar com ódio para o pecado e para os maus que talvez nossos pais possam até mesmo ter nos feito, eu e você, a gente vai continuar escravo de tudo aquilo ali. Veja, há uma relação entre pai e filho que é muito mais do que uma questão de comportamento. É fato que no convívio com nossos pais, e a gente passa muito tempo convivendo com eles, nós adquirimos determinados comportamentos com eles. Mas há também uma relação mais profunda e espiritual entre os pais e os filhos. Porque a promessa de Deus é exatamente isso, irmãos. É uma promessa que entrelaça os pais e os filhos. Na verdade, todas as promessas que são dadas na palavra de Deus, praticamente, elas vêm ou têm relação com os pais e os filhos. Se nós formos voltar para a promessa, como nós falamos do segundo mandamento, que diz que quem adorar a Deus de modo correto, Deus vai abençoar até a 1000ª geração. Veja, os filhos eles vão sofrer as consequências positivas do relacionamento que um pai teve com Deus. Na verdade, se a gente for voltar 1000 gerações, ou seja, influências de seus avós, de pessoas que nós nem conhecemos, que foram nossos ancestrais, isso vai influenciar a nossa vida. Isso nos influencia física e geograficamente, né? Nós herdamos deles toda uma herança genética. Nós nascemos no local que nós nascemos, não foi por uma escolha nossa, mas foi porque talvez o avô mudou para outro lugar, o pai mudou para outro lugar e nós nos encontramos aqui. Mas, além disso, há uma herança, irmãos, espiritual. Nós herdamos bênçãos da parte dos nossos pais. Não é uma questão como as pessoas falam hoje, a respeito de que existe maldição hereditária que precisam ser quebradas. Mas não é disso que a palavra de Deus está falando. O que a palavra de Deus está dizendo, irmãos, é que Deus ele prometeu que se nós honrarmos os nossos pais, independente dos pecados que eles cometeram, independente das práticas que eles tiveram no passado, nós seremos abençoados. Nós seremos abençoados. Ele diz, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Perceba que ele muda um pouco aqui o mandamento. O apóstolo Paulo ele nos explica melhor ou aplica o mandamento, o 5º mandamento, de um modo que não estava assim em Êxodo 20. Se nós olharmos em Êxodo 20, ele não vai dizer sobre a terra, o mundo. Ele vai falar sobre a terra específica. Ou seja, em Êxodo 20 ele diz, olha, vocês vão honrar o pai e a mãe de vocês para que vocês possam se dar bem na terra que o Senhor teu Deus vai te dar. Ou seja, está falando a respeito da terra de Canaã. Mas aqui ele já fala a respeito de toda a terra. E se a gente for parar para pensar, refletir a respeito do significado disso, porque na verdade a terra de Canaã, ela representava o lar celestial. A terra de Canaã, ela apontava para a glória de Deus que agora é manifestada em todo o mundo. Ou seja, a honra e a obediência a esse mandamento de nos colocarmos diante dos nossos pais em obediência, em reverência, em amor por eles, está relacionado, irmãos, à nossa salvação. Como eu disse, nós nunca conseguiremos ser gratos a ninguém. Nós não conseguiremos ser gratos nem mesmo até o próprio Deus, se nós não formos gratos aos nossos pais. Percebam que a palavra de Deus nos diz lá em 1 João que a gente não tem como amar a Deus que a gente não vê, se a gente não ama o nosso irmão que a gente vê. Da mesma forma, irmãos, nós não temos como ser gratos a Deus que a gente não vê, se nós não pudermos ser gratos aos nossos pais que nós vemos. Veja que quando a gente vê, tem coisas a respeito até mesmo dos nossos pais, é interessante, é assim como Deus. Tantas coisas que Deus faz por nós que nós não iremos saber antes da nossa morte. Tudo que Deus fez por nós. Nós também não temos condição de saber tudo que nossos pais fizeram por nós, porque em muitos momentos nós não tínhamos a consciência disso. E até mesmo depois de mais velhos, os pais continuam cuidando, orando e de alguma forma fazendo algo por seus filhos que nós não temos condições de saber tudo o que é feito. No entanto, irmãos,
É o que a gente pode aprender com Santo Agostinho, interessante, ele nas suas confissões, ele escrevendo a respeito, né, do seu relacionamento com Deus, ele começa falando a respeito de desde quando ele era um bebê pequeno. Ele começa a falar de momentos em que ele não tinha consciência, mas ele dizia assim, ele fala no livro, né? Isso eu não sei, porque eu não estava aí, mas eu escutei outras pessoas falando e eu creio pela fé, ele diz. E ele diz, e eu também vejo pela experiência de outros. Ele olhava para outros pais cuidando dos seus filhos, e ele lembrava de ser grato à sua própria mãe, pelo cuidado que ela teve com ele, as coisas que ele não conseguia ver. Então veja, nós deveríamos olhar para a nossa volta, irmãos, e todo relacionamento de pai e de filho, que a gente puder olhar, em vez de nós invejarmos as coisas boas e dizer, eu queria que meu pai tivesse sido assim, nós devemos ser lembrados de que nossos pais fizeram muito por nós, mesmo nós não estando tão dispostos assim a reconhecer todas essas coisas. Mas o apóstolo Paulo, ele nos dá um motivo até maior, irmãos, para obedecermos, maior até mesmo do que o próprio mandamento em si, maior do que a recompensa que nós temos. Ele falou no começo, no versículo 1, ele diz, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Ou seja, quando ele diz obedecer a vossos pais no Senhor, ele está falando, obviamente, aqui a respeito do Senhor Jesus Cristo, e que nós podemos olhar isso para pelo menos de duas formas, irmãos. Nós podemos olhar para isso, como ele falou no texto passado, a respeito das mulheres e dos maridos, que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Nós devemos então olhar para os nossos pais, irmãos, e vemos como Jesus Cristo, ele foi obediente ao seu próprio Pai. Nós devemos ver Cristo como um exemplo de uma obediência perfeita ao Pai. E veja que ele não obedeceu ao Pai apenas naquelas coisas que ele ia ter resultados imediatos, ótimos, que ele conseguia ver, olha, isso aqui vai ser bom. Mas veja, irmãos, a Bíblia fala que Jesus ele obedeceu ao Pai, até mesmo naquilo que ia destruir a sua própria vida, porque ele estava olhando o fruto do penoso trabalho dele e ficou satisfeito. Veja que a forma que Jesus falava, na verdade, era que ele viveu de um modo que ele se alimentava de fazer a vontade do seu Pai que está no céu. Mas nós podemos olhar não apenas Jesus Cristo como um exemplo, mas Jesus Cristo principalmente como um motivo pelo qual nós devemos obedecer. Veja que Jesus, ele na Trindade, como nós observamos no capítulo 1, ele foi aquele justamente que se curvou diante do seu Pai, e ele veio aqui na terra e fez aquilo que era necessário para que nós pudéssemos ser salvos. E isso deve ser motivo suficiente, irmãos, para que eu e você, a gente entregue as nossas vidas em serviço ao nosso próximo, mas que nós não deixemos de servir aos nossos pais também. Vejam que a gente quer buscar como uma revolução. A gente quer começar a nossa própria família, dissociada da família que nós tivemos. E a gente diz, não, eu vou criar a minha própria família, e a minha família vai ser assim, vai ser diferente daquela família da minha casa, daquela que eu aprendi com os meus pais, daquilo que eu vivenciei. E a gente quer começar a mostrar para o filho, né, olha, meu filho vai me obedecer e vai ser assim, sendo que ele não tem visto. Ele não tem visto a forma que nós nos submetemos aos nossos próprios pais. Não tem visto a forma que nós temos buscado servir em gratidão aos nossos pais. Eles não têm visto esse exemplo, e isso já vai começar prejudicando pela metade, ou talvez quase que completamente, a forma que nós nos relacionamos com os nossos filhos. Porque nós só conseguiremos ser bons pais, irmãos, se nós formos bons filhos. A gente não tem como estar desonrando os nossos pais, mesmo que eles já estejam mortos, mas desonrando a memória deles. E a gente querer que os nossos filhos, eles nos honrem. Como que nós podemos querer que os nossos filhos nos honrem se a gente não tem honrado, nossos próprios pais? É óbvio, irmãos, que nós, como eu disse, depois que a pessoa se casa, ela não tem a obrigação de obediência. E muitas pessoas têm prejudicado seu casamento justamente porque têm deixado o seu pai e a sua mãe interferir de modo demasiado no seu casamento. Os pais, depois que os filhos saem de casa e constituem uma nova família, eles não devem mais ser aqueles que têm autoridade, mas eles devem ser recebidos como sábios conselheiros. A gente não deve querer não ouvi-los. Você pode não colocar em prática, você pode não querer fazer exatamente aquilo que o seu pai e a sua mãe estão dizendo, mas nós devemos honrar a memória deles, aquilo que nós vivenciamos com nossos pais, ou aquilo que nossos pais estão dizendo para nós hoje, para nós fazermos.
nós devemos colocar isso em prática, ou pelo menos refletir sobre isso. E sempre que nós precisássemos fazer algo diferente daquilo que os nossos pais nos falam, nós deveríamos ter muito cuidado. Porque nós deveríamos ter o temor em nossos corações de saber que foi Deus quem colocou essa autoridade sobre a nossa vida. Quando a gente vai fazer algo diferente, a gente não deveria fazer com um sentimento de superioridade. É óbvio que quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, irmãos, nós podemos ter a certeza de que estamos fazendo o que é o melhor. Mas ainda assim, nós devemos, com tristeza em nossos corações, nós deveríamos pensar assim: eu não estou fazendo aquilo do jeito que o meu pai fez comigo. Eu não estou fazendo aquilo do jeito que minha mãe fez comigo, porque eu acredito que esse jeito aqui vai honrar mais o Senhor. Mas eu faço com pesar no coração. Veja que Davi, quando ele se colocava contra Saul, ele não fazia isso com alegria ou com prazer. E a autoridade que Deus tinha constituído sobre sua vida não era um prazer para ele se rebelar contra ela. Mesmo Saul sendo uma autoridade completamente tirânica e desobediente à palavra de Deus, ainda assim Davi ele tinha temor em seu coração, até mesmo quando ele ia fazer algo contrário à vontade de Saul. Da mesma forma, irmãos, nós devemos agir em relação aos nossos pais, e o que se estende também às outras autoridades que Deus coloca em nossas vidas. Porque fazendo dessa forma, irmãos, nós estaremos honrando, nós estaremos guardando o mandamento, mesmo quando a gente desobedece à autoridade. Porque toda autoridade foi constituída por Deus e deve refletir a glória de Deus. Nós temos nos colocado muitas vezes como deuses da nossa própria vida. A gente faz algo diferente do que as autoridades que Deus coloca sobre nossa vida, porque nós não achamos que aquilo é bom. Quando na verdade nós só temos autorização para fazer de modo contrário aquilo que as autoridades que Deus colocou na nossa vida, quando aquilo vai contra a palavra de Deus, não quando aquilo vai contra aquilo que nós pensamos. Como eu disse, os filhos que devem obedecer os seus pais de modo completo e pleno, a não ser quando o pai estiver mandando pecar, são aqueles que ainda estão debaixo da autoridade dos seus pais. Mas todo filho, irmãos, deveria nutrir em seu coração diariamente uma honra, um respeito e o desejo e um amor por seus pais inigualável. Nós não deveríamos, irmãos, nutrir gratidão maior por nenhuma pessoa nesse mundo, por nenhuma pessoa, nenhuma outra autoridade que Deus colocou na nossa vida, no mundo, a não ser aos nossos próprios pais. Num certo sentido, é claro que o relacionamento que um marido tem com a esposa é muito mais profundo do que o relacionamento que nós temos com os nossos pais, ou que tivemos com nossos pais. Deve ser assim. No entanto, a gratidão ao pai e à mãe. Um pai e uma mãe, eles vão ter feito muito mais. O marido e a esposa, eles não vão conseguir dar a vida no sentido físico por nós. Isso apenas nossos pais fizeram. Deus usou aquelas pessoas específicas para nos dar. Por mais que o nosso relacionamento nessa terra mais importante é com a pessoa com quem nós nos casamos. A gratidão aos pais, ela não deve ser escanteada por nenhum motivo nesse mundo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.